Olá, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante, gestão de pessoas. Então, eu vou bater um papo com você, nós vamos investir esse tempo para que possamos juntos chegar a uma ideia muito importante do que são pessoas dentro da nossa organização. Você que é gestor, você que tem uma empresa, você que atende clientes, você contratou pessoas e tem relacionamento com elas na sua empresa, porque elas entraram lá na sua empresa, foram contratadas por você para resolver problemas. Foram contratadas para você para gerar valor dentro da tua organização. Então, as pessoas, quando olhamos para elas, temos assim já um pensamento que elas estão nos ajudando a gerar valor na empresa, resolver problemas, trazer novas ideias. Então, quando olhamos um processo de produção, quando olhamos um processo de atendimento ao cliente, quando olhamos um processo de venda, na realidade esse processo não é realizado por números nem por estatísticas. Por trás de um processo tem a mão, a cabeça de alguém. Todo o processo dentro da empresa e fora dela é gerido e organizado por pessoas. Então, essas pessoas fazem parte do ativo da nossa organização. Elas devem também ser vistas por você como um verdadeiro ativo. Ativo, algo que está gerando valor para a sua companhia. E pessoas que, dirigidas por você, têm a capacidade de gerar ideias, resolver problemas, agregar valor e trazer novos resultados para a sua companhia. Isso, na realidade, deveria ser a ideia geral de ter pessoas dentro da nossa organização. Então, é evidente que, com o passar do tempo, acontece um fenômeno, não só na sua organização, mas na grande maioria das organizações. As pessoas começam a virar problema. Então, contratamos pessoas para resolver problemas, contratamos pessoas para gerir valor, mas por algum fenômeno, alguma circunstância interna, por algum fator emocional, psicológico, aquelas pessoas que até às vezes começaram bem, agora fazem parte do nosso problema, fazem parte de um problema. Em vez de resolver problema, elas estão agora gerando ou sendo motivos de problemas. Então, como é que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Como é que essas coisas podem ser evitadas? Então, é evidente, nesse nosso bate-papo, que quando você vai selecionar pessoas, nós temos que entender que aquela pessoa, depois que entrou na minha empresa, eu espero dela uma performance adequada dentro daquilo que foi estabelecido. Então, antes de eu trazer uma pessoa para dentro da minha organização, eu vou desenhar o perfil daquilo que eu pretendo. Eu vou estabelecer, então, os cargos e funções dentro da minha empresa e da sua, com certeza. Existe lá um organograma muito bem detalhado, um organograma que significa a cadeia de comando dentro da sua empresa. Quem é responsável por fazer o quê e qual é o nível de autoridade que essa pessoa vai exercer sobre outras. Então, começa com o chefe máximo, o diretor, depois vai descendo aos outros diretores, aos gerentes, aos supervisores, até chegar à base da pirâmide, onde são os trabalhadores, aqueles que estão mais relacionados com o dia a dia, com a parte operacional da empresa. Então, antes de contratar uma pessoa, antes de contratar qualquer tipo de pessoa, eu preciso saber aonde ela vai se encaixar na cadeia de comando da minha companhia. Ela vai ter que exercer autoridade sobre pessoas, ela vai estar subordinada a um determinado nível de pessoas. A pessoa que ela vai se subordinar, ela tem um perfil duro, ela tem um perfil psicológico difícil. Então, se aquela pessoa que está lá na minha cadeia de comando é uma pessoa importante para mim, mas ela não se relaciona muito bem com qualquer tipo de pessoa, então, para contratar essa pessoa, eu tenho que buscar o perfil adequado para que não haja choques nem atritos futuros, porque eu sei exatamente como é a pessoa a qual essa pessoa vai se subordinar.
Então, antes de fazer qualquer contratação, eu preciso descobrir exatamente em que ambiente essa pessoa vai viver. Então, se eu vou contratar um peixe, tem que ter um aquário, ele só sobrevive na água. Se eu for contratar, é um exemplo assim, muito até banal, para você entender que na contratação das pessoas, ali está o início do engano, quando contratamos uma pessoa sem entender o perfil e sem entender qual é o ambiente de trabalho que ela vai trabalhar. Então, nós precisamos então idealizar esse perfil e dentro do nosso organograma definir exatamente quais são as responsabilidades desta pessoa. Eu preciso, antes de contratar uma pessoa, saber exatamente quais são o trabalho, quais são as responsabilidades que eu vou dar para ela. Então, se eu não tenho quem eu promover internamente, algumas empresas costumam usar a contratação só para a base abaixo, contratam pessoas para ir subindo, galgando postos. Então, dificilmente numa organização, numa empresa bem organizada, vai entrar uma pessoa já no topo. Eles vão crescendo dentro da empresa, porque é muito mais eficiente, a pessoa já conhece mais a missão da empresa, então ela vai galgando posições. Isso mantém toda a cadeia de comando motivada, isso mantém todo mundo entendendo que todos ali naquela organização, desde o porteiro até quem serve café, pode chegar a ser diretor numa empresa. Algumas empresas têm essa política e geram muito valor dentro da companhia. Então, geralmente, as pessoas começam a vir de baixo para cima. É muito mais fácil ajustar embaixo do que trabalhar já direto lá em cima. Então, a maioria dos enganos nas organizações começa na contratação. Não entenderam exatamente, não definiram muito bem qual é o posto ou o cargo da pessoa e por isso, então, aquela pessoa, com o passar do tempo, em vez de ser a solução, começa a ser um problema. Então, nós precisamos entender muito bem que para que eu possa gerir pessoas, para que eu possa ter a minha estrutura organizacional, funcional, muito bem azeitada, eu preciso ter o meu organograma muito bem detalhado. Cargos, funções, está subordinado a quem, vai mandar em quem, qual é o perfil da pessoa que ele vai mandar. Aqui é um outro problema também. Eu vou contratar uma pessoa que já tem uma equipe formada. Qual é o perfil, então, dessa pessoa? Em alguns casos, mulheres são melhores nesse perfil, em outros casos, homens são melhores nesse perfil. Então, é muito importante que o gestor, a pessoa que está no comando de uma organização, entenda, tenha uma política de recursos humanos para que os perfis, para que o ambiente que já está criado e está dando resultado, possa ser perpetuado, melhorado ou construído ainda com mais capacidade. Então, antes de fazer a contratação, porque depois eu vou me relacionar com essa pessoa, eu preciso definir o perfil. Ele precisa ter uma língua, ele precisa ter... Ele é uma pessoa que tem que ser casada, é uma pessoa, o perfil da pessoa é melhor ser solteiro, vai ficar muito tempo fora de casa viajando. Eu tenho que analisar tudo, por quê? Porque o investimento da contratação é muito grande. O investimento do treinamento na pessoa depois vai ser um custo enorme para a empresa. A curva de aprendizado dessa pessoa dentro da minha organização vai ter um custo muito elevado. Então, é uma situação onde dificilmente ou não deveria errar, porque tem um custo emocional muito grande, vai mexer com equipe já formada, tem um custo financeiro muito elevado. Se esse cargo ainda vai tocar em clientes, vai ter um custo muito elevado. Mudanças de pessoas que tocam no meu cliente é muito complicado. Então, nós precisamos entender todos esses passos previamente para poder fazer a nossa contratação. Então, trabalhando com pessoas, motivação. Não é fácil motivar as pessoas. Então, um primeiro passo que eu aprendi logo, e acredito que você também, quando eu entro numa empresa, quando eu trabalhava numa empresa, a primeira coisa
que eu queria saber e era muito importante para mim entender, eu estou subordinado a quem? Quem é o chefe? Eu preciso saber, para mim motivar uma pessoa, ela precisa saber quem é o responsável por ela, para quem ela bate continência. Segundo, o que ela vai fazer, de que forma ela vai fazer, como ela vai fazer, o que as pessoas esperam dela. É a primeira fonte motivacional de uma pessoa. Qual é o meu trabalho? E a segunda pergunta que eu fazia, como é que eu vou ser avaliado? Eu sou avaliado por quê? Para algumas pessoas, o chegar pontualmente é uma avaliação fantástica. Pontualidade é um fator motivacional, pontualidade é um fator que se movimenta, ou seja, eu vou ser avaliado pela minha pontualidade, eu vou ser avaliado pela minha aparência. Eu posso vir de bermuda, eu posso vir de camisa, como é que eu posso me apresentar? Então, a pessoa, já de entrada, já vai recebendo as informações motivacionais, o que seja. Ela precisa exatamente saber o que se espera dela e como ela vai ser avaliada. Imagine depois de 3 meses a pessoa achou que fez um bom trabalho e está sendo demitida. Por quê? Porque não vinha de gravata. E ninguém explicou para ela que gravata naquela organização é algo muito importante. Todo mundo nessa organização trabalha de gravata. Estou dando um exemplo assim tão banal, mas isso acontece em todas as organizações. Pessoas estão frustradas porque ainda não sabem como são avaliadas. Então, pessoas estão frustradas porque não conseguem um espaço para colocar suas ideias. Então, o primeiro passo para motivar uma pessoa é que ela tem que saber exatamente o que ela faz na organização e, principalmente, o que a organização espera dela. O segundo passo é como ela vai galgar posições. Ela é avaliada de que forma, ela tem um plano de carreira, como é que ela vai galgar posições, ou seja, existe dentro da organização uma capacidade, uma possibilidade de promoção. Isso é um fato motivacional muito grande. É lógico que quando uma pessoa arranja emprego, a primeira necessidade dela é ter as suas necessidades supridas. Então, o salário parece que é uma fonte motivacional. Mas os estudos revelam que salário não é o primeiro item no coração ou na motivação de uma pessoa. Existem antes do salário o status, existe antes do salário a capacidade dessa pessoa galgar posições, existe antes do salário a capacidade dessa pessoa demonstrar sucesso dentro da organização. O salário vai caindo na medida que o status dessa pessoa vai aumentando dentro da organização. Se motiva pessoas com o nome dela, uma placa no nome da sala e tantos outros fatores intangíveis que fazem com que o salário vai caindo gradualmente na posição motivacional daquela pessoa. Então, nós precisamos entender isso, porque cada pessoa é um universo. Você vai motivar uma pessoa de uma forma e aquele aspecto motivacional não vai servir para uma outra pessoa. Então, cada pessoa é um universo, cada pessoa faz parte de um contexto. E evidente, você como gestor não é psicólogo e a sua empresa não é uma assistência social. Então, por isso volto a falar para você novamente que a parte principal de requisitar uma pessoa, da contratação da pessoa, ali 80% do sucesso dessa empresa na organização está no processo de admissão da pessoa. Ele deve ser muito bem trabalhado, não deve haver pressa, deve-se fazer muitas entrevistas com esse candidato, ele deve conhecer o superior imediato, ele deve conhecer o superior acima, ele deve visitar a organização, ele deve ver muitas coisas antes, porque quando no processo de admissão, é ali que eu vou ver se ele se encaixa exatamente no perfil que eu criei. Então, o fator motivacional de uma pessoa consiste, em primeiro lugar,
saber aonde ela está dentro de um organograma da empresa, saber quem é que é o seu superior imediato, saber exatamente no detalhe o que ela vai fazer. Eu vou parar aqui um pouquinho nesse ponto, porque é muito importante. As pessoas, como todo mundo, elas gostam de fazer mais do que a gente pede por ela. Então, se eu tenho muito bem definido o que a gente espera dela, ela vai então ficar trabalhando focado naquilo que você espera dela. Passado um tempo, vai ter a curva de aprendizado, nunca esqueça da curva de aprendizado. Evidente que antes de uma pessoa assumir sua posição e seu cargo, ela vai ser treinada. As empresas têm um processo de treinamento. E a partir daí, ela vai começar a criar coisas. Ela pode criar coisas e virar problema, ou ela pode criar coisas e trazer solução do problema. E é justamente nesse fato, depois da curva de aprendizado, é que nós já começamos a verificar que tipo de pessoa verdadeiramente está lá do nosso lado. Então, é um acompanhamento muito importante, mas isso tudo fica claro quando nós deixamos para a pessoa exatamente o que se espera dela. Então, motivar é diferente de pessoa para pessoa. Saber lidar com diferentes tipos de pessoas, saber gerenciar pessoas e, principalmente, saber motivar a pessoa. Então, eu tenho aqui um tópico muito interessante dizendo assim, orientando o seu pessoal. Eu vou ler aqui algumas frases muito importantes. Isso fica gravado, depois nós vamos deixar isso à sua disposição no nosso site. Em seu relacionamento com as pessoas do seu grupo de trabalho, você toma como base o calor humano e a amizade, ao invés de permanecer frio e impessoal. Às vezes as pessoas têm um chefe, mas nunca conseguiram lidar com ele. O chefe de porta aberta, o chefe de porta fechada. O segundo ponto, ao delegar tarefa, você procura tirar o melhor proveito das qualificações e habilidades do membro da sua equipe. Você escolhe a dedo as pessoas que você vai dar uma tarefa, porque eu preciso conhecer o perfil dessa pessoa. Eu tenho alguma coisa importante, então eu não vou dar isso para qualquer pessoa. Eu vou delegar essa tarefa procurando tirar o melhor proveito da pessoa. Se você achar que os membros da sua equipe estão com a razão, não hesitará em apoiá-los junto aos seus superiores. Isso vai gerar tanta confiança. Então, eu estou aqui gerenciando pessoas, mas gerenciar pessoas é ter capacidade de conversar com elas, ter tempo para falar com elas. Para que os membros da sua equipe possam melhorar o seu desempenho, você lhe proporciona apoio, treinamento e orientação. Eu estou vendo lá que tem uma pessoa que está falhando. Então, ao invés de dar crítica, será que se eu puxar essa pessoa e dar de novo um treinamento para ela, ajudá-la a melhorar o seu desempenho e trazer orientação, eu vou ganhar o coração dessa pessoa. Ao conversar com os membros da sua equipe, olha, isso aqui é muito importante. Ao conversar com os membros da sua equipe, você presta bastante atenção ao que eles estão dizendo. Isso aqui é tão tremendo. Sabe, tem chefe que não tem tempo para ouvir. É como aquele marido que quando chega em casa e quer ver o jornal e a mulher quer falar e ele só fica Passado um tempo ele perdeu o casamento, porque ele não presta atenção nas pessoas. Então, ser gestor de pessoa é prestar atenção no que elas fazem, é prestar atenção no que elas estão fazendo. Eu preciso dar atenção para as pessoas. Os membros da sua equipe podem ser totalmente francos ao discutirem com você erros que eles cometem. Se existe uma coisa fantástica num ambiente de trabalho, é quando alguém cometeu erro, parar tudo e gritar, epa, errei, esqueci, mandei um produto errado para o meu cliente, vamos correr lá, vamos ajudar. Ou, por saber que se isso acontece, o superior dessa pessoa vai agir de uma forma tão terrível, será que você tem essa abertura para que os membros da sua equipe possam errar e se apresentar a você e dizer, errei? Então, é tão importante
Você, como gestor, ter espaços para que a sua equipe possa ter um relacionamento franco e saudável com você. Nós vamos continuar esse assunto no nosso próximo programa. Até lá. O que você achou da conversa?